Você já parou para pensar que se você precisa de um computador funcionando para você construir outro computador, como é que foi feito o primeiro computador? Isso a gente vai entender logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Caio Gomes, engenheiro de software, trabalho em tecnologia há um bom tempo já. E hoje a gente vai entender como é que funciona um computador e um programa de computador. Pra gente entender como é que funciona a história de um computador, a gente vai voltar uns quase 200 anos e a gente vai pensar num poeta. Esse poeta se chamava Lord Byron. Lord Byron, ele foi um grande expoente do movimento ultrarromântico e, o mais importante para todos nós, ele teve uma filha chamada Ada Lovelace. Ada Lovelace foi a filha desse poeta e a mãe dela, por não querer que ela siga os mesmos passos do pai e terminar sendo uma boêmia problemática, ela quis levar ela para o mais longe que ela conseguiu pensar da poesia, que foi a matemática. Então, Ada Lovelace cresceu com uma ótima educação em matemática e ela era extremamente inteligente. Consequentemente, ela chegou a trabalhar com outro cara chamado Charles Babbage. Charles Babbage era um matemático e com tendências ali em engenharia que decidiu construir o que ele chamava de máquina analítica, que era basicamente uma primeira versão de um computador que era extremamente caro, era uma máquina de calcular para fazer contas de formas diferenciais e de forma eletromecânica. O grande problema é que esse projeto nunca foi para frente por se tratar de um projeto extremamente caro. Mas nas conversas com Ada Lovelace, eles conceituaram uma máquina que era capaz não só de fazer contas, mas que era também capaz de tratar números como entidades para lidar com qualquer coisa, que hoje a gente sabe que deu origem às placas gráficas, todo esse tipo de coisa. Mas entre a Ada e os computadores modernos, existe um outro nome extremamente importante. Esse nome foi um dos responsáveis por acabar com a Segunda Guerra Mundial e o nome dele é Alan Turing. Em um artigo publicado em 1936 chamado Uncomputable Numbers with an Application to the Einstein-Dunks Problem, nesse artigo ele construiu e conceituou o que a gente vai chamar de máquina de Turing. Máquina de Turing é uma representação matemática de tudo que é computável. Ou seja, tudo que um computador moderno faz, um computador da década de 70 fazia e um computador de papel do Alan Turing também fazia. Existe toda uma problemática relacionada a como converter um problema desses em um programa de computador, mas o Turing fez isso bem e ele conseguiu provar que se eu lhe der qualquer programa, não tem como saber se esse programa para ou não. Esse problema é chamado problema da parada, é um problema que surge do Einstein Problem e que é basicamente a solução para esse tipo de situação, que significa que não é possível saber se um problema tem solução ou não, até você conseguir uma solução. Mas, curiosidades à parte, como é que funciona esse computador teórico do Alan Turing? Bom, uma máquina de Turing, ela é um dispositivo muito simples, mas muito poderoso, que pode executar basicamente todas as operações que um computador moderno de hoje em dia, que foi fabricado ontem, consegue fazer. Ele consiste em uma fita infinita. Nessa fita infinita, você pode ler e escrever dados. Para você ler e escrever dados, você tem o que seria uma cabeça. Essa cabeça, ela pode se mover para a esquerda ou para a direita dessa fita infinita. Ela pode ler e escrever em cada um desses elementos dessa fita. Isso define um computador moderno. Então, para cada instante, você tem o que é chamado estado. Você lê ou escreve dessa fita, move a cabeça para a direita ou para a esquerda, fica parado e vai fazendo isso ao longo da fita. No modelo da máquina de Turing, um computador ele tem uma solução quando a máquina de Turing chega no estado que é considerado estado de parada e o programa para de executar. Basicamente é isso que todo computador moderno faz. E aí você pode pensar, mas meu computador tem memória, tem GPU, tem uma cache, tem um conjunto de coisas. Como é que isso pode ser a mesma coisa? existe uma coisa interessante nisso, que é que cada um desses modelos de leitura, memória, todo esse tipo de coisa, eles podem ser considerados como outras máquinas de Turing executando o mesmo programa. Você pode, por exemplo, ter uma máquina de Turing de dupla fita, que basicamente são dois núcleos de uma CPU. Você pode ter uma máquina de Turing com 4, 5, 6 fitas, que basicamente são máquinas de Turing com memória, CPU, cache. Todo esse tipo de coisa pode ser representado por uma máquina de Turing. E é possível provar que todas essas variantes de máquina de Turing, não importa quantas fitas, quantas cabeças você tenha, todas elas podem ser reduzidas à mesma máquina de Turing que você tinha originalmente, com uma fita infinita e uma cabeça que se movimenta, lê e escreve do que está ali. Dito isso, se você sabe que todos esses modelos eles representam a mesma coisa, você sabe que todas as máquinas que corroboram o modelo da máquina de Turing também são computadores completos. Essa questão dos computadores completos são chamados de Turing completude, ou seja, todo sistema que é Turing completo é capaz de executar todas as funções que uma máquina de Turing consegue executar, ou seja, ele também é um computador completo. Esse tipo de coisa é extremamente interessante porque é possível você criar o equivalente à máquina de Turing em um conjunto de universos. Um deles é o Minecraft. Outro deles
é o Magic, que é um joguinho de cartas. Tem um vídeo muito legal do pessoal do Computer File que eles fizeram um vídeo comprovando que é possível executar um computador no jogo de Magic. É extremamente interessante como isso é feito. Eles seguem todas as regras do jogo e é possível chegar no estado desse. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, porque é muito complicado, só uma informação interessante. Por exemplo, no Minecraft você consegue ver que o pessoal consegue simular computadores e colocar todo esse tipo de situação para funcionar corretamente. Para todos os fãs de Steampunk, para quem não sabe o que é Steampunk é basicamente o mesmo universo que a gente tem hoje, só que funcionando com máquinas a vapor. Para todos os fãs de Steampunk, você tem o equivalente disso também, porque se você consegue construir um modelo que consiga simular um computador eletrônico moderno, você consegue construir uma máquina de Turing. E se você consegue fazer isso, você consegue criar um modelo Turing completo. Ou seja, seria possível rodar, por exemplo, LOLzinho no universo Steampunk. Seria muito estranho, mas em teoria seria possível. Mas tudo que pode simular um computador é Turing completo. Existe alguma coisa que não seja Turing completo então? Muitas delas. Um exemplo disso é uma linguagem que a gente tem, que são as expressões regulares. Você pode fazer muita coisa com expressões regulares, mas você não pode simular um computador nelas. Consequentemente, ele é uma linguagem não Turing completa. Agora que você já sabe algumas coisas que são Turing completas, não são Turing completas, você pode sair falando para as pessoas: caramba, você sabia que no Minecraft você pode construir o próprio Minecraft? Muito louco, não é mesmo? Então, se você gostou desse conteúdo, manda para quem você acha que gostaria também. Deixa o like, deixa o comentário. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.